Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com as lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje nos traz um grande ensinamento sobre a vida de união com Deus, a nossa vida espiritual, essa vida de união, de participação da vida do próprio Deus. Quando nós contemplamos o Evangelho, nós percebemos que Jesus vai à casa de um fariseu e ali se coloca à mesa. A mesa é o lugar da intimidade, é o lugar do convívio, da partilha do alimento. Ali naquele lugar, uma mulher que era conhecida e considerada como pecadora, ela vem e senta-se atrás de Jesus Cristo. Ou seja, essa mulher entrando, que era reconhecida pecadora pública, entrando na casa de um fariseu, provavelmente ela era parente desse fariseu. Poderia ser, de repente, uma filha dele, porque um fariseu ele nunca deixaria uma pecadora pública entrar em sua casa se ela não fosse da sua parentela. Por isso que essa mulher, quando ali se senta atrás de Jesus, e ela vai ter 3 gestos, que são 3 gestos que têm a ver com elementos da nossa vida espiritual. Quando pegamos o texto, nós vamos ver que ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés e enxugava-os com os cabelos. Aqui é o primeiro elemento, que é o seguimento de Jesus Cristo. O
segmento de Jesus Cristo é um segmento que nos leva a um caminho de conversão, um caminho de mudança de vida. Por isso que nesse caminho de conversão, de mudança de vida, é um caminho também de arrependimento. Por isso que aqui nós temos esse símbolo. Essa mulher, ela chorava e lavava os pés de Jesus Cristo com as lágrimas e enxugava com os cabelos. Ou seja, ela lavava os pés, ela adentrou neste caminho, chorava os seus pecados e enxugava os pés de Jesus Cristo com os seus cabelos, ou seja, permitindo com que a sua consciência, a sua razão, todo o seu intelecto se inclinasse a esse caminho de seguimento, que é o caminho que é o próprio Cristo. Aqui está o primeiro elemento da nossa vida espiritual, que é o seguimento de Jesus Cristo. Sem essa adesão verdadeira para segui-lo, nós não conseguiremos verdadeiramente permanecer nesse caminho de intimidade, nessa experiência de profunda intimidade com Deus. Depois nós temos um segundo elemento. Essa mulher, ela cobria de beijos e ungia com perfume Jesus Cristo. Aqui nós vemos, cobria-os de beijo, ou seja, cobria os pés de Jesus Cristo de beijos. O beijo é um símbolo da intimidade, ou seja, no beijo as pessoas elas transmitem aquilo que é o sopro de vida de dentro de si para o outro. Por isso que o beijo na Sagrada Escritura ele simboliza justamente esse contato de intimidade, que nada mais é do que esse contato esponsal, da participação da vida, do mesmo Espírito que move o esposo, assim também move a esposa. Por isso que essa mulher, quando beija os pés de Jesus Cristo, simboliza aquilo que é a experiência que nós temos no seguimento. Porque no seguimento, Jesus Cristo, ele nos envia para realizar a sua mesma obra. E essa obra é realizada através de nós pelo Espírito Santo. Por isso que o beijo como sinal de intimidade significa justamente esse crescimento, esse amadurecimento na relação com Cristo, para uma relação de profunda intimidade com Ele, dessa relação esponsal, de participação da vida, dos mistérios da vida dele. E depois nós temos o terceiro elemento. Ela ungia os pés de Jesus com perfume. O perfume aqui, que é o óleo, é símbolo das virtudes, do testemunho, porque o perfume ele exala o seu cheiro, o seu perfume, e faz com que as pessoas percebam algo diferente naquele ambiente. Assim também são as nossas virtudes. As virtudes que nós vamos adquirindo, tanto espirituais quanto humanas, elas são um perfume que faz com que as pessoas percebam a presença do próprio Deus junto delas. Assim nós devemos viver a nossa vida, porque o testemunho ele é essencial para a missão, porque sem um verdadeiro testemunho, sem exalar esse perfume das virtudes de Cristo em nós, nós não seremos capazes de anunciar o Evangelho com a nossa vida. Por isso que esses três elementos eles nos chamam a atenção justamente para esse caminho de intimidade, esse caminho de aprofundamento na relação com Deus. E na última parte do Evangelho nós temos um outro ensinamento, porque Jesus ele vai contar uma parábola, porque ele foi questionado sobre aquela mulher que estava tocando nele. Jesus, contando uma parábola, vai fazer uma pergunta, porque a parábola que Jesus Cristo conta diz que dois homens, um que devia 500 moedas de prata e outro que devia 50, os dois foram perdoados.
E aí Jesus vai perguntar a Simão quem ele perdoou mais, quem o amarás mais. Simão vai responder: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Ou seja, aquele que mais se reconhece pecador, aquele que realmente consegue um autoconhecimento capaz de reconhecer as suas limitações, os seus pecados, os seus vícios. Quanto mais nós conseguimos perceber a nossa vida, mais nós teremos uma verdadeira contrição, um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. E é nesse arrependimento dos nossos pecados que nós vamos experimentando o amor de Deus. E uma vez que nós somos perdoados dos nossos pecados e experimentamos esse verdadeiro amor de Deus, é nesse momento que nós começamos a viver uma grande intimidade, porque é nesse momento que nós vamos nos desapegando das coisas passageiras para nos apegar cada vez mais e profundamente àquele que é eterno, que é o próprio Cristo. Porque quanto mais nós nos reconhecermos pecadores, mais nós participaremos da misericórdia, do amor, do perdão de Deus. E quanto mais nós experimentamos isso, mais nós vamos nos tornando capazes de conservar a intimidade, de permanecer no caminho e de crescer dia após dia nessa grande intimidade do seguimento, da vocação de união esponsal e do testemunho de manifestar com a própria vida esse perfume da santidade para o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.